Salve galera, tá começando mais um vídeo no Aposta Certeira, o canal que não trabalha com sorte, trabalha com estatística. Preparado para os greens de hoje? Então bora direto para o que interessa. Jogos desse domingão, dia 24/5/2026. Jogo 1, lá na Holanda, Ajax vs Utrecht. Dos últimos 5 confrontos diretos entre essas duas equipes, jogos com muitos gols. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 casa, jogo para mais de meio ou ambas equipes marcam. Jogo 2, lá na Noruega, Bodø Glimt vs Brann. O Bodø Glimt vem na terceira colocação e o Brann é o sexto colocado. Dos 5 jogos do Bodø Glimt em casa, foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, jogos com muitos gols. E o Brann como visitante são 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Possível placar exato para esse jogo, 3-1, jogo para mais de meio ou ambas equipes marcam. Jogo 3, lá na Inglaterra Premier League, Brighton vs Manchester United. O Manchester United vem na terceira colocação, já garantiu sua vaga de Champions. E o Brighton vem na sétima colocação, brigando por uma vaga de Liga Europa. Possível placar exato para esse jogo, 2-0 casa, jogo para mais de meio ou dupla chance, casa com empate. Jogo 4, ainda na Premier League, Crystal Palace vs Arsenal. Esse jogo vai ser um amistoso de luxo. O Arsenal já é campeão e o Crystal Palace vem na 15ª colocação. Não cai mais e também não briga mais por nada. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 fora, jogo para mais de meio ou ambas equipes marcam. Jogo 5, ainda na Inglaterra Premier League, Liverpool vs Brentford. O Liverpool vem na 5ª colocação, brigando por uma vaga de Champions League na próxima temporada. E o Brentford vem na 9ª colocação, brigando por uma vaga de Conference e Liga Europa. Dos últimos 5 jogos do Liverpool em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Jogos com muitos gols. E o Brentford, como visitante, são 3 empates e 2 derrotas. Possível placar exato para esse jogo, 1-1. Jogo para mais de 1,5 ou dupla chance, casa com empate. Jogo 6, ainda na Inglaterra Premier League, Manchester City vs Aston Villa. O Manchester City vem na 2ª colocação e o Aston Villa é o 4º colocado. Ambos os times já garantiu sua vaga de Champions. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 casa, jogo para mais de 1,5 ou ambas equipes marcam. Jogo 7, ainda na Inglaterra Premier League, Sunderland vs Chelsea. O Chelsea vem na 8ª colocação, brigando por uma vaga de Liga Europa. E o Sunderland vem na 10ª colocação, brigando também por uma vaga de Liga Europa. Possível placar exato para esse jogo, 1-1, jogo para mais de 1,5 ou ambas equipes marcam. Jogo 8, lá na Inglaterra Premier League, Nottingham vs Bournemouth. O Bournemouth vem na 6ª colocação, brigando por uma vaga de Conference. E o Nottingham vem na 16ª colocação, não briga mais por nada. Possível placar exato para esse jogo, 2-0 fora, jogo para menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Jogo 9, ainda na Inglaterra Premier League, Tottenham vs Everton. O Everton vem na 12ª colocação, não briga mais por nada praticamente. E o Tottenham vem na 17ª colocação, brigando para não cair. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 casa, jogo para mais de 1,5 ou dupla chance, caso com empate. Jogo 10, lá na Inglaterra Premier League, West Ham vs Leeds. O Leeds vem na 14ª colocação, joga para cumprir tabela. E o West Ham vem na 18ª colocação, brigando para não cair. Um jogo muito importante. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 casa, jogo para mais de meio ou casa. Jogo 11, lá na Taça de Portugal, Sporting vs Torrense. O Sport é muito favorito para vencer essa partida. Possível placar exato para esse jogo, 3-0 casa, jogo para mais de meio ou casa primeiro tempo. Jogo 12, lá na Itália Série A, Milan vs Cagliari. O Milan vem na 3ª colocação, brigando por uma vaga de Champions. E o Cagliari vem na 16ª colocação, não cai mais, vai jogar para cumprir tabela. Possível placar exato para esse jogo, 2-0 casa, jogo para mais de 1,5 ou casa. Jogo 13, ainda na Itália Série A, Cremonense vs Como. O Como vem na 5ª colocação, brigando por uma vaga de Champions. E o Cremonense vem na 18ª colocação, brigando para não cair. Possível placar exato para esse jogo, 1-1, jogo para mais de 1,5 ou ambas equipes marcam. Jogo 14, ainda na Itália Série A, Verona vs Roma. O Roma vem na 4ª colocação, brigando por uma vaga de Champions League na próxima temporada. E o Verona é o 19º colocado, já está rebaixado. Possível placar exato para esse jogo, 2-0 fora, jogo para mais de 1,5 ou fora. Jogo 15, ainda na Itália Série A, Lecce vs Genoa. O Lecce vem na 17ª colocação, brigando para não cair. E o Genoa vem na 15ª colocação, não briga mais por nada. Possível placar exato para esse jogo, 1-0 casa, jogo para menos de 3,5 gols ou dupla chance, caso com empate. Jogo 16, lá na Itália Série A, Torino vs Juventus.
O Juventus vem na sexta colocação, brigando por uma vaga de Champions League. E o Torino vem na 12ª colocação, joga para cumprir tabela. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 fora, jogo para mais de 1,5 ou fora. Jogo 17, lá no Brasileirão, Cruzeiro vs Chapecoense. O Cruzeiro vem na 13ª colocação e o Chapecoense é o 20º colocado. Possível placar exato para esse jogo, 1-0 casa, jogo para menos de 3,5 gol ou casa. Jogo 18, ainda no Brasileirão, Remo vs Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vem na 5ª colocação e o Remo é o 18º colocado. Dos 5 últimos jogos do Remo em casa foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Atlético como visitante são 1 empate e 4 derrotas. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 casa, jogo para mais de 1,5 ou dupla chance, caso com empate. Jogo 19, ainda no Brasileirão, Corinthians vs Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vem na 10ª colocação e o Corinthians é o 17º colocado, na zona de rebaixamento. Dos últimos 5 jogos do Corinthians em casa, venceu todas as partidas. E o Atlético como visitante são 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Possível placar exato para esse jogo, 1-0 casa, jogo para menos de 3,5 gol ou dupla chance, caso com empate. Jogo 20, ainda no Brasileirão, Vasco vs Red Bull Bragantino. O Bragantino vem na 6ª colocação e o Vasco é o 12º colocado. Dos últimos 5 jogos do Vasco em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. E o Bragantino como visitante são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 casa, jogo para mais de 1,5 ou casa. Ficamos por aqui, boa sorte a todos. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, curte e compartilhe. Isso ajuda demais o canal a crescer. Valeu!